Quem está na linha com a gente é o doutor Carlos Sanseverino, Bruno, ou a Malga? O advogado da Malga, doutor Carlos Sanseverino. Vamos chamá-lo aqui. Boa tarde, doutor Carlos. Bem-vindo ao programa e muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Tenho muito carinho pela Rede TV, pela família da Rede TV, muito carinho por vocês. Obrigado. Amigo, ele é um grande amigo, estou à disposição. Que Agora, ótimo. Carlos, a gente queria que você explicasse o que de fato está acontecendo, porque saíram várias outras notícias falando sobre o anulamento do testamento. Qual seria a verdadeira razão e como fica a Malga nessa história toda? Olha, na verdade, o que existe, está me dando um eco aí, mas eu vou tentar ouvir vocês bem, tá? Estou com eco. Vamos lá. O Chico Anísio, ao fazer o seu testamento, ele poderia dispor até 50% do seu patrimônio. E considerando o patrimônio dele de imóveis, de bens materiais, ele teria disposto 100%. Embora o juiz do processo não tenha considerado o chamado patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? São os personagens que ele criou, a escolinha e tantos outros produtos do Chico Anísio. De toda forma, o juiz, ao examinar o processo e verificar que não houve no testamento um alinhamento com o Código Civil Brasileiro, entendeu que era um caso de anulação. E agora, os herdeiros e a viúva tomarão as providências que os seus advogados entenderem pertinentes para aclarar a situação. Ô, doutor Carlos, vou pedir uma coisa que vai te ajudar. Abaixa o retorno da sua TV e conversa com a gente só pelo telefone, que aí, esse eco que você tá ouvindo um eco, não é isso? Na verdade, para você entender, eu estou falando contigo no trânsito, acabei de dar aulas, estou falando com você do Viva Voz do carro. Ah, então do Viva Voz mesmo. E como... Qual é o próximo passo? O que deve acontecer? Qual é o procedimento desde a justiça ou que você faz representando a Malga para que ela se sinta bem, né? Do dono da Malga, a ideia é entrar com embargos de declaração, solicitando ao juiz que defina que este imóvel que o Chico Anísio, em vida, doou a Malga e que está no nome dela e estava também no nome do Chico, que este imóvel seja destinado a ela, tá certo? Esse é o pleito da Malga. É um apartamento pequeno, de 2 dormitórios, mas que corresponde ao desejo e à vontade do Chico Anísio. Várias notícias saíram dizendo que o apartamento estaria avaliado em 7 milhões, a herança estaria num valor estimado de 150 milhões. O Niso deu uma entrevista, saiu uma notícia, que foi uma entrevista dada pelo Niso, dizendo que o que o Chico teria deixado foi um total de dívidas. O que é verdade nessa história? O que procede e não procede? Olha, de fato, o patrimônio que o Chico Anísio deixou ainda está sendo avaliado, justamente por conta desta parte que se diz imaterial. Quer dizer, quanto valem os personagens, quanto vale a escolinha. A obra. E, agora, patrimônio imobiliário realmente é um patrimônio restrito. Também ele deixou os quadros dele, que tem algum valor, né, pelo nome do Chico Anísio, mas, de fato, também é verdade, confere que havia algumas dívidas, sim. Ô, doutor Carlos, a família está toda nesse momento de rever tudo que foi deixado pelo Chico, de dividir entre os familiares, continua em harmonia? Tem algum atrito? Porque também reverberou de que essa notícia tenha chegado à mídia por atritos, porque não estava conseguindo resolver-se tudo e, de maneira amigável, então foi utilizado a mídia como sendo de uma maneira exposta para poder ficar com tudo resolvido de uma maneira mais pública. Ora, na verdade, os herdeiros hoje falam por seus advogados. Entre eles, há um relacionamento de respeito e consideração, mas como o processo está judicializado,
mesmo que eles conversam entre eles, quem vai representá-los judicialmente são os advogados. Então, na verdade, da parte da Malga, que é a viúva do Chico Anísio, é a Sanseverino Advocacia, e da parte dos demais herdeiros, eles têm os seus representantes que estão se manifestando formalmente no processo. Tá. Isso é de praxe, doutor Carlos? Ou foi uma medida que vocês escolheram entre si para que as coisas fossem resolvidas de maneira mais calma? Na verdade, é muito comum que as partes possam continuar falando, até tomar decisões de você fica com isso, eu fico com aquilo, mas depois tem que obedecer, claro, a legislação. Mais fácil. Nós também cuidamos, por exemplo, do inventário do Marcos Paulo. Nós somos advogados da Antônia Fontenelle, que, aliás, é uma querida amiga, quem quero mandar um abraço aqui no áudio, tanto para a Malga quanto para a Antônia, que são preciosas. Inclusive são também clientes nossas aqui do programa exatamente. sempre. São queridos, né? O escritório tem essa tradição de cuidar de direito autoral, de artistas, de direito de família. Então, na parte extrajudicial, pode ocorrer conversas, não há nenhum problema. Mas depois, via advogado, tem que ser cumprida a lei. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você, doutor Carlos Sanseverino, que seria a seguinte: nesses casos, e aí já foge um pouquinho só do caso do Chico Anísio. Você contou que está trabalhando também ali no caso da Antônia Fontenelle, viúva do Marcos Paulo, e aí me veio na cabeça até a história do Gugu. O que eu quero dizer te perguntar é o seguinte: tem um testamento. A pessoa, antes de falecer, deixou ali descrito o que ela gostaria que fosse feito com os bens que ela conseguiu arrecadar durante a vida. Isso é sempre levado ao pé da letra ou onde que se acha uma abertura para se questionar isso no pós-vida? Querida, o testamento ele pode ser aberto ou fechado, público ou particular. Normalmente, o testamento, para não ser questionado, ele tem que ser o quê? Ao pé da lei, tem que cumprir a lei brasileira. Então, se o testamento for feito cumprindo a lei, registrado em cartório, obedecendo os critérios que a lei determina, cumprindo o Código Civil, ele não será questionado. Não tem jeito. É isso. Agora, doutor Carlos, saiu uma notícia também onde falava que o Lug de Paula, mais conhecido para o público como seu boneco, que ele teria ficado de fora do testamento e essa seria aí uma das razões da anulação. Essa história, tem alguma verdade nisso ou não procede também? Judicialmente, o testamento foi anulado por não contemplar, conforme já explicado, o Código Civil, que determina que o limite é 50%. O Lug está, por seus advogados, buscando o direito dele. Perfeito. Maravilha. Doutor Carlos, muito obrigado. Sanseverino Advocacia sempre fazendo um trabalho bem feito. Obrigado pela disponibilidade de falar com a gente. E conte com a gente também para, em qualquer caso que a gente estiver repercutindo aí de algum cliente seu, o Tricotando sempre vai estar à disposição para ouvir sua versão. E assim que tiver um desfecho dessa história, pode ligar para a gente aqui para a gente poder noticiar. Tá bom, um grande abraço para vocês. Eu sou fã do programa, tenho muita amizade com a Milker, com o Neto, com o Alexandre, com toda essa família bacana da Rede TV. Vocês fazem um trabalho de informação pública muito bacana e eu sou fã do programa. Obrigado e um abração para vocês. Obrigado, uma boa tarde. Abraço. Ai, adorei, seu Maravilha, Sanseverino, meu amor. Vou bater a talha assim, fazendo carinho. Audiência qualificada como amigo sempre. de quem manda, hein, Márcia? Viu, Márcia? Miúdos, e me explica, em miúdos. Faz de conta que eu estou em casa e quero entender um pouco melhor. Ele fez o testamento. Que saiu 150 milhões, que era o testamento dele, e aí primeiro foi noticiado que esse testamento tinha sido cancelado porque faltou um filho no testamento, aí depois foi noticiado que é porque a divisão não estava de acordo com a lei brasileira entre esposa e filhos, e agora, pelo esclarecimento do advogado, ele falou que é porque estava ali disposto para ser dividido só 50% dos bens e não o resto, que ainda não conseguiram nem mensurar, porque como é obra artística, para avaliar o pacote todo. E ainda tem isso que eu não sabia, que ele contou, ignorância elimina, não sei se vocês sabiam, que o Chico Anísio até pintava quadros. Então que vai ter uma coisa, eu não sabia, que ele vai ter que ainda avaliar. Sabia que ele era compositor, mas não sabia que ele estava na miséria, não é verdade? Ele tem 4 imóveis, pelo que eu entendi. Não, tem esse apartamento que ela que estaria avaliado em 7 milhões, tem 2 lojas que ficam dentro de um shopping center na Barra da Tijuca. É caro. E aí tem os bens imateriais, que no caso são os personagens. Tem preço, né? Exatamente. E aí que precisa ser avaliado para depois disso ter um desfecho nessa história. Você vê o defunto? Tem paz no defunto. O Gugu foi assim,
É isso que eu quero saber. Isso eu fico de você. arrasada. O homem era filho de São Jorge, esse menino aí. Eu vi. E filho de Jesus. O cara fez tanta coisa na vida. Tem um monte de filho, me parece. Agora o cara tá dormindo lá, sei lá onde. Pelo que eu entendi aqui, ele tá bem rápido, né? Pode ser ateu, pode ser o que for. A vida continua. E ele rapidinho já sabe que continua e tá bem. Então eu fico pensando, deixou um legado... Ou não? Inesquecível. Deixou uma baita obra e o povo numa encrencaiada dessa. Não, lembrando que essa história, ele faleceu em 2012, né? Estamos aí em 2020. Não é desagradável vir alguém, desculpa aí, eu não sei nem quem foi direito, talvez eu esteja falando bobagem, alguém falar, meu pai ficou na miséria, é muito... eu acho triste. Eu acho que tem coisa que a gente tem que calar a boca. Então, assim... Ai, concordo. Você desculpa, viu, moço? É um detalhe muito íntimo, né? Porra! Não, desculpa aí, pessoa... gente. Não, e nem Mas foi aí ele, você pode fala falar, porque não foi ele, ele é o O negócio é o advogado. seguinte, a Globo, eu vi, a Globo deixou meu pai saiu ontem no Instagram. Eu fiquei pensando, coitado da pessoa que tá morta. Trabalhou, deu emprego para milhares de pessoas, de artistas que não tinham emprego. Ainda dá, porque foi a criação dele da escolinha, exato, foi renovado. Um monte de gente que não tinha. Mas E agora vem falar que o homem tem, que o homem não tem, que vai dividir. Olha, isso é péssimo para quem foi, sabe? Uma coisa é fato, pelo que eu entendi, as duas lojas, elas estão lá no shopping, assim como o imóvel também está. O que deve ter acontecido é que, como tudo isso entrou em processo, ninguém se habilitou ali a pagar IPTU. Ah, tá. E você vende e paga, ué. Entendeu? Então essas seriam as dívidas que eu acho que ele se refere, mas que ficou uma coisa realmente feia quando você lê a notícia, quando você vê a chamada da notícia. Dívida estamos nós com a cultura nacional, que foi esse Chico, não apareceu ninguém que nem servisse para lixar a unha dele. Salmo 90 para ele, e vamos cuidar melhor dos nossos defuntos. Eu acho assim, não existe a morte, o cara não morreu. E ele tá vendo. Então, assim, é muito chato isso. É a segunda vez. Esse ano foi Gugu e foi... O que é isso? Gugu e dois ícones. Poxa, imagina o meu, então, o que não vou falar a hora que eu morrer. Para, Márcia, que inferno. Não, você fica pensando. Deus me livre, ó, eu tô avisando vocês. Para. Morreu, acabou. Para com sua palhaçada, tá? Não gosto dessas brincadeiras. Cala a boquinha. Tá bom. Não, Deus perdoe. Já bati na madeira aqui com 20 pessoas. A gente não pode falar das pessoas que estão do outro lado. E respeitar, né? Olha quantos anos parado, né, gente? O do Chico eu acho que vai resolver tudo em muita calma. Imagino mesmo, tá? Que deve ser coisa de judicial e não, eu acho, tá? De feeling, aí, e não de família. Não, e porque o povo é boa praça, os filhos dele. São mais artistas também, não tô criticando nenhum filho de outra pessoa, tá? Tô falando exclusivamente dos filhos dele, exato. São artistas, são mais boa praça. Sabe a Malga já era uma mulher, uma Sim. esposa do Chico há um tempão, imagina, que era artista, criador, um que boêmio. Então eu acho que aquele povo ali é boa praça. E a gente nunca escutou nenhuma tipo baixaria. de Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Ah. A escolinha continua. A escolinha Exato, por isso que eu te falei, tá arrumando emprego até E quem está pagando os direitos? Os royalties da criação. Quem que que é isso que eu acho que é o que ele falou, que tá a dificuldade de mensurar, de ver quanto que custa, tipo, todos os personagens, aí tem que olhar a exibição, o que tem de filme que é distribuído, o que tem nesses, igual tem Globoplay, Netflix, essas coisas todas, que se chama o On Demand, que é diferente, tipo, tricotando tudo bem, dá pra você ver On Demand também, youtube.com/redetv, mas é um programa que você quer assistir ao meio-dia. Tem essas outras coisas todas que o Chico criou, que são distribuídas on demand. Alguém quer finalizar mais alguma coisa sobre esse caso? Deus o tenha, Salmo 90. A gente aguarda aí, como o Carlos deixou claro aqui pra gente, cada um dispõe do seu advogado, então acho que isso vai facilitar muito para que a coisa consiga andar, enfim, perante a justiça. Vamos aguardar.